Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si. Tudo bom? Na aula de hoje nós falaremos sobre conjunções coordenativas. É a primeira parte da aula sobre conjunções, então fique ligado, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para você receber os outros vídeos que estão chegando por aí. Vamos embora para a aula! A conjunção conecta partes de um período. E que partes são essas? As orações. O período, quando é composto, tem mais de uma oração. E as conjunções servem para fazer uma conexão entre essas orações, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Algumas vezes também nós encontramos conjunções ligando palavras dentro de uma oração. Vejamos aqui os exemplos. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera, mas é levemente achatada nos polos. Aqui, a conjunção mais fez a ligação entre a primeira oração e a segunda oração. Mas essa ligação foi feita estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Com a conjunção mais, nós estabelecemos que a segunda oração traz uma ideia de oposição, traz uma ideia contrária à primeira oração. Vejamos o segundo exemplo. Na crosta terrestre encontram-se os continentes e os oceanos. Aqui nós temos a conjunção e apenas ligando a palavra continentes e a palavra oceanos, que são dois substantivos que desempenham a mesma função dentro dessa oração. Então, a conjunção e frequentemente aparece ligando palavras, ligando termos que têm a mesma função dentro de uma mesma oração. Mas a função principal da conjunção é unir as orações de um período. Neste vídeo, nós vamos estudar as conjunções coordenativas, que fazem a ligação entre as orações coordenadas. A diferença entre oração coordenada e oração subordinada, nós já explicamos no vídeo sobre orações coordenadas, que nós vamos colocar aqui o card para você acompanhar. Mas, basicamente, nas orações coordenadas, existe uma relação de independência. Uma oração é independente da outra, independente sintaticamente, ok? Então, nenhuma das orações num período coordenado é função sintática da outra. Quando duas ou mais palavras fazem o papel de uma conjunção, nós temos uma locução conjuntiva. Vejamos o exemplo. O granito é um tipo de rocha que se formou à medida que o magma resfriou-se. À medida que corresponde a uma conjunção. Nós poderíamos colocar aí no lugar, por exemplo, a conjunção conforme. Então, o granito é um tipo de rocha que se formou conforme o magma resfriou-se. Certo? Sempre que nós tivermos duas ou mais palavras, aqui no caso são 3 palavras, fazendo o papel de uma conjunção, será uma locução conjuntiva. Existem 5 tipos de conjunções coordenativas. O primeiro tipo é a conjunção coordenativa aditiva. Essa conjunção estabelece uma relação de adição entre as orações que ela liga. É uma soma. Vejamos os exemplos. Estudo ciências e amplio meus conhecimentos. Então, 2 ações foram somadas, estudar e ampliar. Estudar ciências mais ampliar conhecimentos. A conjunção e faz esse papel do mais, do sinalzinho de mais, somando uma oração à outra. Outro exemplo. A ciência não é baseada em achismos, nem é construída sem racionalidade. No caso da conjunção nem, 2 ações negativas são somadas. Então, não é baseada, nem é construída.
duas coisas negativas são somadas, com a conjunção nem. Outro exemplo, não só os jovens, mas também os adultos precisam ampliar seus conhecimentos. Aqui nós temos a estrutura não só, mas também, que é uma estrutura muito legal para se usar, por exemplo, nas redações. Essa estrutura é uma locução conjuntiva aditiva, ok? O segundo tipo de conjunção coordenativa é a adversativa. Essa conjunção estabelece um sentido de oposição, de adversidade. É fácil lembrar. Adversativa, adversário, oposição, certo? Então vejamos aqui os exemplos. Ele está apaixonado, porém não é correspondido. Veja que a segunda oração, que é introduzida pela conjunção porém, traz uma ideia contrária, uma ideia que se opõe à ideia anterior. A conjunção porém pode ser substituída por mas, entretanto, contudo, todavia, pela locução no entanto. Todas elas têm o mesmo sentido. E uma coisa importante, as conjunções não devem ser desprezadas, porque num enunciado, colocar uma conjunção no lugar errado pode fazer com que toda a ideia seja transformada. Então, é muito importante saber o sentido de cada uma delas, certo? Mas não basta decorar as conjunções. Vejamos aqui o segundo caso. Ter, de ter e ter que esquecer. Um trechinho aí da música do Skank. Te ter e ter que esquecer. Veja que a conjunção e foi apresentada agora, anteriormente, como conjunção aditiva. Ela traz a ideia de soma, mas neste caso, ela está trazendo a ideia de adversidade, porque ela aqui tem o valor de mais. Te ter, mas ter que esquecer. A segunda oração é contrária à primeira oração. Então, não é só decorar as conjunções, mas também perceber o sentido que a oração, que o período traz, certo? Então, sempre que a conjunção e tiver valor de mais, essa conjunção vai ser classificada como adversativa. O terceiro tipo de conjunção coordenativa é a alternativa. E o nome já entrega, né? Essa conjunção estabelece uma relação de opção, de escolha ou de alternância. Vejamos os exemplos. A senhora ora se abanava, ora enxugava o suor. Então aí nós temos uma relação de alternância. Ela realizava uma ação, em seguida realizava outra ação e ia alternando uma ação com a outra, certo? Então nós temos ora, ora, quer, quer, já, já, ou. Todas essas aí trazem essa relação de alternância ou de escolha, opção. Vejamos o outro exemplo. Quer chova, quer faça sol, o calor continuará intenso. Quer, quer. Sempre assim. Uma aparece na primeira oração e a outra aparece na segunda oração. Nós também temos a opção de usar apenas a conjunção ou em uma das orações, certo? No finalzinho do quadro, você pode perceber que eu estou deixando para você as principais conjunções e locuções coordenativas de cada caso. O quarto tipo de conjunção coordenativa é a conclusiva. E as conclusivas unem orações estabelecendo uma relação de conclusão, de resultado. A segunda oração, a oração que traz a conjunção, que é introduzida pela conjunção conclusiva, sempre trará uma ideia de conclusão do fato anterior ou de resultado, no que aquilo deu, certo? Vamos ver os exemplos. Einstein dedicou sua vida à ciência, logo contribuiu grandemente com a humanidade. Aqui nós temos a conjunção logo, que traz o resultado dessa dedicação do Einstein.
que traz a conclusão, certo? Aqui no finalzinho nós temos as conjunções e locuções mais utilizadas. Então, logo, portanto, por conseguinte. Eu recomendo que você guarde a conjunção portanto, porque é uma conjunção muitíssimo utilizada, inclusive nas redações. Nos parágrafos de conclusão das redações, a conjunção portanto é a mais utilizada. Mas se você quiser utilizar as outras, não tem problema nenhum. Todas elas estão corretas. Mas quando você guarda pelo menos uma, portanto é conclusiva, você substitui. Onde encaixar o portanto é porque ali está sendo iniciada uma oração conclusiva ou um parágrafo de conclusão, porque a conjunção conclusiva ela também pode iniciar um parágrafo. Portanto, e aí você inicia o seu parágrafo de conclusão de uma redação, certo? Mas aqui nós temos um detalhe. A conjunção pois também pode ser usada como conclusiva, mas ela é utilizada de uma forma diferente. Veja aqui o segundo exemplo. Einstein dedicou sua vida à ciência. Contribuiu, pois, grandemente com a humanidade. Então, para que a conjunção pois possa ser utilizada como conjunção conclusiva, ela precisa aparecer com esta estrutura. Ela precisa vir após o verbo da oração, certo? O portanto também pode ser utilizado assim, entre vírgulas depois do verbo, ficaria correto. Einstein dedicou sua vida à ciência, contribuiu, portanto, grandemente com a humanidade, certo? Mas a conjunção pois, com sentido de conclusiva, só pode ser utilizada dessa forma. E por último, nós temos as conjunções coordenativas explicativas. Perceba que elas estão na ordem alfabética, ok? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5 na ordem alfabética. A, C e E. Agora, então, a explicativa, que é a última. Veja o exemplo. Preserve o planeta porque ele é a nossa casa. Aqui, como o nome já diz, a conjunção explicativa vai unir orações de um período estabelecendo uma relação de explicação. Então, a segunda oração sempre vai trazer a explicação da primeira oração, certo? A explicação para aquele conselho que foi dado, aquele pedido que foi feito. E aí nós temos a principal delas, que é o porquê. O porquê junto e sem acento. Porque junto e sem acento é uma conjunção explicativa. Vejamos o outro exemplo. Preserve o planeta, pois ele é a nossa casa. É isso mesmo. A conjunção pois é sinônimo de porquê, do porquê junto, sem acento. Então, veja, como eu disse anteriormente, para que a conjunção pois tenha sentido de portanto, ela tem aquela estrutura que foi apresentada. Mas, se você coloca a conjunção pois logo após a vírgula, ela vai ter significado de porquê. Ela vai trazer uma explicação. Então, pois ele é a nossa casa, é a explicação para o pedido que está sendo feito. Preserve o planeta. E qual a explicação para eu pedir isso para você? Pois o planeta é a nossa casa, certo? Outras conjunções que são explicativas, que, porquanto e o pois, certo? São as principais. Então, essas são as conjunções coordenativas. Nós teremos o vídeo sobre as conjunções subordinativas. Como são muitas, o vídeo ficaria muito grande, por isso eu precisei dividir, certo? Espero que você assista ao próximo vídeo, deixe o seu like neste vídeo, coloque um comentário se você achou a explicação tranquila, se você precisa de uma explicação mais detalhada, faça sua pergunta que eu vou responder com certeza. Eu espero de coração que essa aula tenha ajudado você a compreender um pouco mais da língua portuguesa. Um abraço e até a próxima aula de português.